Pegue sua Bíblia comigo e abra no Salmo número 16. Hoje eu quero lhe dar uma palavra devocional para você meditar. Estamos entrando no mês de abril, com essa ênfase sobre redenção. E a palavra redenção, no seu original grego, é uma palavra extremamente poderosa. Fala sobre resgate, fala sobre restituição, fala sobre comprar do mercado de escravos. A palavra é justamente essa. Se você não sabe, no Império Romano as pessoas eram vendidas, elas ficavam em gaiolas, e nos shoppings, nas agoras, elas eram vendidas como mercadoria. E a palavra redenção significava ser comprado para nunca mais ser vendido. E foi isso que Jesus fez, quando com o seu sangue Ele nos comprou, e não tem preço, ouro ou prata, que possa pagar o preço que Ele pagou por nós. Então, eu quero ler com você o Salmo 16, que diz assim: guarda-me, ó Deus, porque em Ti confio. A minha alma disse ao Senhor: Tu és o meu Senhor, não há outro bem além de Ti. Digo aos santos que estão na terra e aos ilustres em quem está todo o meu prazer. As dores se multiplicarão àqueles que fazem oferendas a outro Deus. Eu não oferecerei as suas libações de sangue, nem tomarei o seu nome nos meus lábios. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu sustentas a minha sorte, és o arrimo da minha sorte. As linhas caem-me em lugares deliciosos. Sim, coube-me uma formosa herança. Louvarei ao Senhor que me aconselhou, porque até o meu coração me ensina de noite. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Portanto, está alegre o meu coração e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Far-me-ás ver a vereda da vida. Na tua presença há abundância de alegrias. A tua mão direita há delícias perpetuamente. Eu quero começar a falar sobre o livro dos Salmos esses dias, e nós temos ali uma fonte de poder, de paixão, de júbilo, de sensibilidade, de esperança. Nos Salmos nós vemos os cânticos mais obscuros e também vemos esses ambientes sendo iluminados com o reluzir da vida. Orar os Salmos é muito transformador. É como respirar de novo. Jesus citou muitas vezes os Salmos. Ele era alguém acostumado a orar e refletir sobre esses poemas desde a sua infância. Fazia parte da cultura dos judeus antigos que cantavam e oravam os salmos. Paulo fez referências explícitas de diversos salmos. Salmos foi o livro básico de oração deles e também o meu pessoalmente. Eu aprendi a orar com Davi, ele é meu professor de oração. E com os outros autores do livro dos Salmos. Minha vida, como a vida de todos nós, se parece muito com a vida daqueles, já que enfrentamos os mesmos desafios, que existem respostas corretas, respostas objetivas. E eu aprendi a ler os Salmos em voz alta, em primeira pessoa, em atitude de oração. E posso dizer, certamente, que isso mudou a minha vida para sempre. Eu fiz diversas campanhas lendo os Salmos, às vezes 5 Salmos por dia, às vezes 10 e até mesmo às vezes 50. Quando a coisa estava muito dramática, você precisa radicalizar. Os livros de Salmos são, para mim, alento, força e sabedoria durante a minha jornada, porque eles oferecem a perspectiva de homens de Deus sobre assuntos críticos da vida. Os Salmos foram escritos com a tinta da experiência, de maneira visceral, profunda e aplicável. Davi, especialmente o salmista mor,
se derrama, se deságua, se desconjunta, se quebranta e mostra as entranhas do coração de um homem apresentado como segundo o coração de Deus. E eu quero ler o mesmo salmo que eu li na versão revista e atualizada, que normalmente é a versão que eu uso, na versão da Paixão, a Passion. Veja só como esse salmo ficou nessa tradução. Mantém-me seguro, ó Deus Todo-Poderoso. Corro para ti, meu lugar seguro. Eu disse a Yahvé, tu és o meu Criador, o meu mestre. Qualquer coisa que encontrares em mim, veio de ti. E ele me disse, meus santos amantes na terra são meus gloriosos, que realizam todos os meus desejos. No entanto, há aqueles que se rendem à sua fraqueza, e eles terão problemas sem fim. Eu nunca me reúno com esses, nem os honro de forma alguma. Yahvé, só tu és a minha herança, tu és o meu prêmio, meu prazer e minha porção. Tu seguras meu destino e seu tempo em suas mãos. Teu caminho agradável me leva a lugares agradáveis. Estou sobrecarregado pelos privilégios que vêm em seguir-te. A maneira como me aconselhas faz com que eu te louve mais, pois teus sussurros na noite me dão sabedoria, mostrando-me o que fazer a seguir. Portanto, te coloco, Yahvé, para sempre perto de mim. Minha confiança nunca será enfraquecida, pois experimento tua presença envolvente a cada momento. Meu coração e minha alma explodem de alegria, cheios de glória. Até meu corpo descansará confiante e seguro, pois você não me abandonará no reino da morte, nem permitirá que o seu fiel experimente a corrupção. Por sua causa conheço o caminho da vida, pois saboreio a plenitude da alegria em sua presença. Ao seu lado direito experimento prazeres divinos para todos sempre. O Salmo 16 é um salmo de Davi, que expressa a alegria de ter um relacionamento com Deus. Davi é feliz porque tem um relacionamento com Deus. Isso faz a diferença para quem conhece, para quem vive, para quem experimenta a presença de Deus todos os dias. E temos aqui então nesse salmo um homem à procura de um esconderijo, de um lugar seguro para se proteger, se esconder. Hoje as pessoas gastam muito dinheiro com seguros, com segurança, com proteção. Tem todo tipo de seguro. Seguro de vida, de automóveis, residencial, seguro de saúde. As pessoas querem garantias. O salmista, a sua maior garantia é a sua fé em Deus. Ele diz, guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. Em ti confio. Para ele a garantia da segurança é a sua confiança em Deus. Eu vejo pessoas com crise de meia-idade tentando fazer na vida o que não fizeram todo esse tempo em alguns poucos meses ou anos. Pessoas em crise de ansiedade, pessoas com crise de confiança. Mas o salmista, o Davi, lá no Salmo 37 diz, fui moço e agora sou velho, mas eu nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Deus se agrada de quem acredita nele. O grande prazer de Deus é ser crido. Quando eu confio em você, deposito minha confiança em você, eu lhe honro. E Deus fica muito satisfeito em que você possa acreditar nele. E a Bíblia diz em Hebreus que ele é galardoador daqueles que têm fé. Ele dá a sua recompensa aos que acreditam. Como diz também a palavra de Deus, que não serão envergonhados, não serão confundidos todos aqueles que nele esperam. Deus costuma responder a sua fé assertivamente. Ele sempre responde no seu nível de confiança. Mas a confiança, acredite, exige uma prova. Quando eu digo que confio nele, ele passa a ser a minha riqueza. É o verso 2. A minha alma disse ao Senhor, tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de ti. Se é uma pessoa realmente resolvida, que confia, pode dizer uma coisa desse jeito: não possuo bem nenhum, não tenho outro bem além de ti.
É como lançar sua vida nas mãos de alguém e entregar seu futuro. É essa força do desapego. Em 1 Pedro 5, nós ouvimos ele dizer: lançando sobre Deus toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Quantos sabem que lançar é uma palavra dramática? Não é simplesmente soltar, não é simplesmente largar, é arremessar, é arremeter, é atirar. O desafio é se livrar das coisas que estão produzindo preocupações, ansiedades no seu coração. Porque o salmista está dizendo: bem nenhum tenho além de ti. Porque o pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus é nada. Em Provérbios 22 diz: mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. O salmista diz: não possuo bem nenhum. Em Mateus, a Bíblia diz que se você quiser que eu saiba onde está o seu coração, você deve me mostrar onde está o seu dinheiro, o que você faz, como você o gasta. Quantos ricos eu conheço hoje que vivem na miséria? Na miséria. Jesus disse ao jovem rico que ele não disse para ninguém mais. Ele disse: entregue todo o seu dinheiro, porque o seu dinheiro não é seu, você pertence a Ele. Quantos estão comigo aqui? Ele era controlado pela sua riqueza, e lá em Lucas 12, a Bíblia fala que um homem tinha grandes celeiros, e disse: derrubarei esses celeiros e construirei celeiros maiores. Então aparece um vigia. Existe essa figura bíblica de um anjo que fica ali na vigia, uma espécie de observador, aparece lá em Daniel, é um ser intrigante. Em Ezequiel ele aparece com um aparelho medindo, calculando, escrevendo tudo o que está acontecendo na cidade, alguma coisa bem tecnológica. E o vigia disse: louco, essa noite pedirão a tua alma, e o que você preparou, para quem será? Em Eclesiastes 5, diz que quem ama o dinheiro jamais dele se farta, e quem amar a abundância nunca se farta da renda. Um Deus não é apenas algo diante de quem as pessoas se dobram, mas diante de quem as pessoas confiam. O dinheiro se tornou um Deus, e os sintomas de Mamon na vida das pessoas é a ansiedade. Jesus disse: se você não pode servir a Deus e a Mamon, se você anda preocupado e ansioso, é porque você não está confiando em Deus, você está confiando em outra coisa. O medo, a ganância, a cobiça, a parcimônia ou a autossuficiência, porque ganância é a avidez por ter. A cobiça é desejar o que não é seu, e a parcimônia exagerada é a mesquinharia. Na versão da Passion nós temos: eu disse a Yahvé, tu és o meu Criador, o meu mestre, qualquer coisa boa que encontrares em mim veio de ti. Que incrível! Ou seja, o que há de bom em mim é um produto teu. Esse é o reconhecimento de que nada nós temos que dos céus não nos seja dado. Ele nos deu a vida, Ele nos deu a terra, Ele nos deu a semente para semear na terra, Ele nos deu o sol e a chuva para que a terra frutifique, e Ele nos deu a força para o trabalho. Não existe nada que você possa se arrogar como seu, porque toda boa dádiva e todo dom perfeito procede do Pai das luzes, onde não há sombra nem variação de mudança. Jesus disse a Pilatos: nenhum poder você teria sobre mim se do céu não te fosse dado. Ele está dizendo a Pilatos: você vai prestar contas do que fez com o que recebeu. Ei, eu vou dizer a você essa noite: Deus vai pedir contas do que você fez com aquilo que você recebeu. Dê um sorriso gostoso se você faz parte daqueles que estão sendo fiéis na sua mordomia. Se não, fica desesperado, grita por socorro, Deus vai te ajudar se você se arrepender. Ei, senhorita, senhora, sua beleza é uma dádiva de Deus.
Sua força, rapaz, e seu vigor veio dele. O seu dinheiro, empresário, empreendedor, pertence a ele. Seus talentos, sejam eles quais forem, veio dele. A sua vida e o que você faz dela. Você vai prestar contas do que fez com o que recebeu. E que provas você oferece de que você confia nele. E os testes são para saber se nós confiamos ou não. Toda prova ou a tentação é uma maneira de nós mostrarmos se somos confiáveis. E eu tenho dito ao longo de todos esses anos, não confie em alguém que não foi testado. Se você se atira nas relações amorosas como se não houvesse um amanhã, se você tem medo de lhe faltar dinheiro e não é fiel a Deus com seus recursos, se quando a pressão chega você mente, você engana, porque você prefere se queimar com Deus do que com os homens, se você honra mais seus hormônios do que a sua relação com Deus, o teste para ser guardado é confiar em Deus. Guarda-me, ó Deus, porque eu confio em Ti. Porque a fé é um escudo, disse Paulo. Levantando o escudo da fé, quando eu acredito em Deus, eu crio uma camada de proteção sobre mim e sobre tudo aquilo que diz respeito a mim. Não será envergonhado, não será confundido todo aquele que nele confia. Bem nenhum falta àqueles que o buscam. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Em segundo lugar, quando digo guarda-me, ó Deus, porque em Ti confio, a minha relação com Ele é um chamado para uma experiência relacional com os outros. O verso 3 diz: digo aos santos que estão na terra e aos ilustres em quem estão todo o meu prazer. Eu tenho prazer em gente que ama Deus. Eu tenho o maior prazer em ver pessoas humildes prosperarem. Eu tenho a maior alegria de celebrar o sucesso daqueles que têm o coração correto. O maior problema do ser humano sempre foi e será o orgulho. O orgulho é a raiz de todo o mal. Foi lá, na eternidade passada, quando o querubim deixou a corrupção entrar no seu coração, que nasceu o mal, a rebelião de Lúcifer. Nós não entendemos uns aos outros, porque nós estamos cheios de nós mesmos. Existe paz na terra entre os homens de boa vontade. Moisés permitiu dar carta de divórcio, diz a Bíblia, por conta da dureza dos vossos corações. Então as pessoas se separam porque são orgulhosas. A humildade é ainda a maior ferramenta para as relações humanas. Olhe para mim, mas o orgulho não tem amigos. Tem relacionamentos de fachada, rasos, superficiais e até mesmo os virtuais. As pessoas estão cheias de amigas na internet, mas não conseguem suportar o dia a dia de relações que se arranham, como o ferro com o ferro se afia, assim o seu amigo é o seu melhor amigo. Ama o amigo e na angústia ele se faz um irmão. Vivemos num mundo de pessoas que não conseguem enxergar além de si mesmas. Para Narciso, tudo que não é espelho não é bonito. Mical ainda frequenta a janela da crítica e fica na internet olhando os legendários e dizendo: é o novo encontro, quanto cobraram, o que é isso? Eu coloquei um vídeo agora, 150 mil visualizações em pouco tempo, e sempre aparecem os chacais, as hienas, as pessoas que não têm o que fazer, que não fazem melhor e deveriam simplesmente se calar.
cuja opinião deles é tão importante para eles que devia ficar com eles. Eu vejo muita gente à procura de se defender, de tentar provar que está certo. Vivemos em um tempo de individualismo radical, é o espírito do tempo, a pós-modernidade. É quando a minha religião é sobre mim, sobre eu, sobre para mim. Os pronomes pessoais, em primeira pessoa, são bem abusados nesse caso. É quando não há desvencilhamento, doação, entrega, sacrifício, mas apenas uma religião utilitária. O que Deus pode me dar? Eu vou ao culto, vou pegar na prateleira do mercado divino. Eu não vim para servir, eu vim para me aproveitar, eu não vim para me entregar, eu vim para tentar usar, eu vim para ver as mãos de Deus e não o seu rosto. Tem até slogan por aí para fortalecer essa premissa: minha religião é o amor. O problema é esse amor que não é amor coisa nenhuma, é promiscuidade. Amor não é carência, amor não é vitimismo. As pessoas dizem que amam, mas na verdade elas são tão carentes, estão vampirando. Hoje nós temos até o poliamor. As mais variadas formas de amor. É um novo nome para um problema antigo, a pansexualidade, que é a mesma coisa de paixões irreprimíveis, de soltar os seus monstros, seus bichos, seus vícios. Mas amor é outra coisa, e o amor começa tirando os olhos de si e olhando para os outros. Você já viu quantas vezes na Bíblia aparece uns aos outros? As pessoas que fizeram uma religião da minha patota, do meu clube exclusivo, gente que se relaciona com os seus cúmplices. Você não tem amigo, você tem cúmplices. João diz: como posso dizer que amo a Deus a quem não vejo, se não amo o próximo a quem vejo? É o grande mandamento: ama a Deus sobre tudo, o próximo como a ti mesmo. Quando eu digo, em ti confio, ó Deus, e guarda-me, uma das implicações é, quanto aos santos que há na terra, tenho neles o meu prazer. Essa é uma das chaves da minha vida. Desde o início, eu me espelhei, tentei modelar os melhores homens que buscavam a Deus, que tinham fome de Deus, que tinham paixão por Deus, que estudavam. E eu persegui a unção deles. E boa parte deles se sentou na minha mesa. Se tornaram pessoas próximas. Porque quanto aos santos que há na terra, tenho neles o meu prazer. Como o Asaf Borba cantava: sim, eu quero estar entre aqueles que te amam, entre aqueles que entregam tudo em tuas mãos. Sim, eu quero estar entre aqueles que proclamam teu governo nas nações. Há gente que pensa poder crescer sem dividir, compartilhar, comungar, se integrar, sem partilhar, sem se inserir, sem pertencer. A versão da Passion diz: ele me disse, meus santos amantes na terra são meus gloriosos, que realizam todos os meus desejos. No entanto, há aqueles que se rendem à sua fraqueza, que se entregam à falsidade, à mentira, e eles terão problemas sem fim. E eu nunca me reúno com esses, nem os honro de forma alguma, porque diz a Bíblia que honrar o insensato é abominação. Eu estou nessa página aqui. Não tenho tempo para fofoca, para gente desleal, para relacionamentos fortuitos sem futuro. Eu estou fazendo 57 anos com cara de 40. Obrigado. Eu estou lhe entregando uma chave para a vida. Crescimento ou estagnação acontece por meio de relacionamentos. Jordan Peterson disse que a sanidade é uma instituição social. Agostinho de Hipona inventou a autobiografia interior, Confissões de Agostinho, que é o mesmo que dizer ao outro
que não precisa ficar se defendendo. Agostinho dizia: você não pode encontrar a Deus sem primeiro mergulhar em si mesmo. Para ele, pecado é a falha de viver aberto, espontâneo, vulnerável ao outro. Mas se abrir exige humildade. O mergulho interior não é apenas encontrar sua identidade, mas reconhecer sua miséria, sua dependência da graça, e da graça que chega pelo outro, porque Deus nos torna humildes, colocando nos outros aquilo que nós precisamos receber, e tem coisa que você não vai receber senão pelo outro. A experiência que temos hoje, no entanto, é de autoafirmação. Estamos todo o tempo tentando impressionar, mostrando habilidades, força, sabedoria. Então o sujeito chega para comprar um celular e fala: eu quero comprar um smartphone. Ele diz: modelo. Ele disse: não, eu sou pastor. Obrigado. Tem delay aqui, né? Chega depois da informação. Sabe essa coisa de tentar mostrar sua força, sua sabedoria? Isso cansa, gente. Nós estamos ficando cansados disso. Tem gente que não relaxa, ele está ali no ambiente de convívio amoroso, fraterno, ele está tentando se exibir. Eu sei, rapaz, que você foi deixado pelo seu pai, está tentando impressionar alguém desde que você se tornou um órfão. Mas acredite, o Deus, o Pai, te ama do jeito que você é, Ele te aceita e te celebra com todos os seus defeitos. Tem tempos onde você chega a um beco sem saída, onde a única porta é a humildade de fazer o caminho de volta. Viver para si é o mesmo que viver infeliz. Todo playboy termina sozinho. Nosso tesouro no outro mundo é o que fizemos para os outros, diz a Bíblia. Mateus 25, ele separa as nações, à direita as ovelhas, à esquerda os bodes, os cabritos. Vinde, benditos do meu Pai, porque tive fome, me deste comer, tive sede, me deste beber, estava aflito e necessitado. Por isso, quanto mais voltado para si, para as suas coisas, para os seus interesses, mais diabo você se torna. É isso que é um Satanás, um ser luciferiano, mais perdido, mais pedrado, autocentrado, ensimesmado. Hoje as pessoas fazem qualquer coisa para não encarar a si mesmas, mas a alma precisa de um encontro consigo, nu, sem roupa, sem desculpas, sem plumas, sem paetês, sem maquiagem, sem textura, sem filtros, sem máscaras. É preciso ouvir o que não foi dito, sentir o que você passou a vida tentando evitar. Há tanta gente que prefere se ocupar de tudo menos de si mesma. É muito difícil você se colocar no lugar do outro se você não se coloca nem no seu lugar. Alô? Muita gente deixou sua essência à parte e criou uma persona, como dizia Agostinho. Ao se voltar para o próprio eu, nós deixamos à parte quem somos de fato. Daí, os livros, os filmes, eu me perdi de mim, o estranho que habita em mim. Agostinho era chamado pela igreja como o doutor da graça. E era chamado assim porque ele dizia que a perfeição cristã só é possível em um mundo caído com a presença da graça de Deus. E é por isso que Jeremias diz: ninguém se glorie, a não ser em me conhecer. Não é mérito seu, você chegou até aqui porque a boa mão de Deus te trouxe. Se você ganhou dinheiro, entenda que foi Deus quem te abençoou por um propósito e não para sua ostentação. Se você nasceu bonito como nós,
O pecador é dependente da graça. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E um coração inquieto encontra a graça quando a sua palavra transpassa o coração. Como Agostinho, nós vemos a persona. E a persona significa a máscara. A persona é o falso você. Os papéis sociais que ocupamos, que não são nossos na verdade. Como dizia o Oscar Wilde, o mundo é um palco, o terrível são os atores. Agostinho falava da pessoa veritatis. De Agostinho nós saímos do grego para o latim. Alguém além da máscara, alguém além da fachada, alguém além do que se mostra à superfície. A experiência de Agostinho é a do descentramento, do autoesvaziamento. E ele começa a sua biografia sem falar de si mesmo. Tu és grande, ó Senhor, permita-me entrar na sua presença, eu que sou pó e sou cinza. Gente que busca a felicidade a todo custo acaba sendo os mais miseráveis infelizes. É como alguém disse: eu me avisei, mas como sempre não me ouvi. Confissões de Agostinho era uma espécie de divã com Deus, onde ele era o paciente e Deus o médico. A psicologia nasce nisso. Mas a diferença era que Deus era o ministro, aquele que assistia. Hoje uma parte da psicologia contemporânea tirou Deus, colocou o homem, seus desejos e suas vontades. E ao invés de renunciar, ao invés de sacrificar, ele diz: solta seus monstros, põe para fora os seus bichos, deixa vazar. Hoje o que importa é o meu bem-estar, o que importa é a minha felicidade. O importante é ser feliz, mas ninguém vai ser feliz fazendo os outros infelizes. O que importa é o que for bom para mim, se me fizer bem. A minha religião é o amor. Esse é o caminho contrário à cruz. Nós temos que separar individualidade de individualismo, porque o ser humano só se realiza no autossacrifício. Mirar no outro, servir, fazer o bem, isso é igual felicidade. Diga para o seu irmão: a propósito, eu vou pagar seu almoço essa semana. Diga para ele: me dá o seu Pix, que eu vou também mandar uma oferta para você. A Karen está falando que é o aniversário dela, que ela quer receber um Pix hoje. E o Fábio também disse que é aniversário dele. Você que mandou o Pix para ela te chamar de linda assim, desse jeito, na frente de todo mundo. Ao se abrir para o outro, você alcança o que chamamos de alteridade. A alteridade é que você se completa em alguém. Um mergulho dentro de si significa admirar o que existe. Ou seja, gratidão. Porque hoje o mal da sociedade é a insatisfação. E a insatisfação é pura ingratidão. As coisas que nos fazem felizes são de graça. Ao abrir-se para o mundo em admiração e assombro, fazemos da vida um espetáculo. Veja o salmista, ele olha para os céus e disse: magnífico, porque expuseste nos céus a tua majestade, ó Senhor, Senhor nosso. Quão magnífico é o teu nome em toda a terra. Leia os salmos e veja a sua poesia. Ele vai celebrar as coisas pequenas da vida, mas nessa era de dopamina na veia, todo mundo quer ter experiências de êxtase. Quando o prazer passa, a vida fica opaca, cinza, nada mais fica realmente deslumbrante. Deslumbre-se com o vento que sopra no seu rosto, com as flores que aparecem no campo.
com os pássaros lindos que sobrevoam os céus. Deslumbre-se com os mares, com os oceanos, com as montanhas. Deslumbre-se com a vida. Apaixone-se pelas pessoas. E isso não tem conotação sexual pervertido. Porque a gente sequelada é assim. Tudo tem a ver com sexo. E assim, cada coisa mais simples se torna especial e se torna única. Verdadeira humildade, porque tem muita gente falsamente humilde, e o pior orgulho é a falsa humildade. A verdadeira humildade é marcada pela gratidão. E é um convite à travessia, sair da multidão, ir para um lugar de intimidade, encontrar-se consigo. E tem gente que não gosta de ficar sozinho porque não se tolera. Já que o seu interior é o ponto do seu encontro com Deus, fecha a porta do teu quarto, em secreto fala com seu Pai Celestial. Isso é intimidade, é deixar a persona e mostrar quem somos. Mas nós precisamos de um barqueiro, alguém que nos leve para o outro lado de nós mesmos. E a chave é autoconhecimento, e autoconhecimento é poder. É a tarefa de aprender a amar de verdade. Diga aos santos que estão na terra e aos ilustres em quem está todo o meu prazer. Em terceiro lugar, quando eu digo Deus, em ti confio, nós não temos um plano B. No verso 4 diz: as dores se multiplicarão àqueles que fazem oferenda a outro Deus. Eu não oferecerei as suas libações de sangue, nem tomarei o seu nome nos meus lábios. Foi Constantino quem inventou um cristianismo onde se pode ter Jesus e Apolo no mesmo altar. Sim, ele converteu-se a Jesus e continuou adorando Apolo. Ele ainda continuava fazendo sacrifícios à deusa da fertilidade e adorando Yahvé. A propósito, ele adorava a Deus e a ele mesmo. Se dizemos, Deus, em ti confio, então nossa fidelidade não encontra outra opção. Ele é o primeiro e é o único. Então não há simpatias, senhorita, para casar. Não existe horóscopo. Não existe um cristão de verdade que acredita em horóscopo. Você não é de signo nenhum. Você é do leão da tribo de Judá. Não há preces dirigidas a quem quer que seja, porque abaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há outro mediador entre Deus e os homens senão Jesus Cristo, homem. Em quarto lugar, quando digo guarda-me, ó Deus, porque em ti confio, então não há mais temor do futuro. Eu confio nele. Meu Pai está na frente, abrindo o caminho, 500 graus de... Como é que é? Você que sabe isso aí. O Senhor é a porção da minha herança, é o meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. Tu és o arrimo da minha sorte. É quando desistimos de marionetar nossas vidas, desistimos de viver por conta própria e entregamos o nosso caminho ao Senhor, confiamos nele e o mais ele vai fazer, diz o Salmo 37. Quando fazemos isso, ele é o arrimo, a fiança, a segurança da nossa sorte. A garantia do meu futuro é um futuro a ser esperado nele, não a parte dele. Se você está imaginando uma coisa ruim no futuro, você está vendo um futuro que não existe, que Deus não está nele. E esse futuro não existe, porque Deus está à sua frente no seu futuro para abrir os caminhos e levar você aonde você tem que ir. Se você acredita nisso, me ajuda aí, por favor.
Então, a minha sorte não está nas cartas, não está nos pêndulos, nas nuvens, na posição dos astros, porque de dia não me molestará o sol, nem de noite a lua. Salmo 121. Minha sorte não está na bola de cristal, nem tampouco escrita na minha mão. No outro dia eu estava na praia, uma senhora disse: deixa eu ler sua mão. Eu falei: deixa eu ler a sua mão. Minha sorte está nas mãos dele, pois quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós ficamos como quem sonha, e a nossa boca se encheu de riso, e os nossos lábios de um hino de louvor, porque se diziam entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por eles. Com efeito, e por isso, me ajuda aí, faz alguma coisa. Isso simplifica a vida, isso cura o nosso estresse, isso arranca a incerteza e a angústia, isso evita a ansiedade e a aflição que se acometem sobre nós, porque a minha sorte não está lançada, a minha sorte foi abraçada por Deus. Não, eu não estou por conta própria, como disse aqui o pastor Sandro na primeira mensagem da noite. A minha grande posição é de ser filho. Eu preciso aprender a ser filho, e quando eu aprendo a ser filho, que eu tenho um pai, eu posso seguir para o futuro, eu posso segurar nas suas mãos, eu posso ser guiado aos pastos verdejantes, às águas tranquilas, eu posso dizer: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Olha só o texto da Passion. Yahvé, só tu és a minha herança, tu és o meu prêmio, o meu prazer e a minha porção. Tu seguras meu destino e o seu tempo em tuas mãos. Deus, guarda-me, porque em ti confio, e tu és o arrimo da minha sorte. Quantos querem dar um sorriso aí? Em quinto lugar, quando eu confio em Deus, a vida fica fácil, flui naturalmente, sem esforço, sem desgaste, sem estresse. Ele diz: caem-me as divisas em lugares amenos, é muito linda a minha herança. Olha para o seu irmão, diga isso: é muito linda a minha herança. Faça uma prospecção do futuro, diga: é muito linda a minha herança. Quando confio nele, necessariamente tenho uma ótica da vida numa perspectiva positiva. Então vivo a vida com expectativa. E a esperança é a alegre antecipação das coisas que estão para acontecer. Como diz Paulo aos Romanos, que o Deus de toda esperança faça você se alegrar na sua fé que você tem nele. Então você se alegra antes que as coisas aconteçam, porque você sabe que elas vão acontecer, porque fiel é aquele que prometeu e ele vai fazer. Na verdade, ele já está fazendo. As coisas já estão acontecendo em tempo real. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Então o que você tem que fazer é ir dormir, irmão. Eu já contei essa história, alguns não ouviram. A gente morava aqui no setor sudoeste, e eu tinha pregado uma mensagem: Deus está fazendo. Deus está fazendo. Peguei o batom da Dice, que eu não sabia que era um batom que ela comprou nos Estados Unidos, era caro. Depois que eu escrevi e usei o batom, eu fiquei sabendo, ela me informou. Escrevi no espelho: Deus está fazendo, com o batom dela. Destruí o batom dela. E aí nós ficamos ali naquele apartamento no sudoeste algum tempo e mudamos para uma casa. Eu peguei um papel, fui ali quando estava saindo do apartamento, passei o papel naquela escrita, porque era uma escrita, um recado para mim de que Deus estava fazendo. E mudei,
3 meses depois o telefone da disse, toca, olha, eu sou uma médica, eu mudei para esse apartamento, estou aqui meio assustada, porque quando eu tomo banho, sobe uma neblina, uma fumaça, e aparece no espelho, Deus está fazendo. A senhora pode me explicar o que é na verdade isso? Senhora, a resposta é que Deus está fazendo. Quantos sabem que é uma boa notícia? Que Deus está fazendo. Ele está entrando onde você não pode entrar. Ele está fazendo o que você não pode fazer. Ele está vencendo os inimigos que você não pode vencer. Deus está fazendo coisas incríveis. E o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Quando confio nele, meus olhos estão lançados nas promessas que ele me fez. Assim, nos limites da vida encontro o afável, o agradável, o aprazível, de trato suave, delicado, brando, ameno. Na versão da Passion diz, teu caminho agradável me leva a lugares agradáveis. Estou sobrecarregado pelos privilégios que vêm com seguir-te. Seguir-te me dá privilégios que me sobrecarregam. Deus tem uma bênção pesada para entregar para você. A pergunta é, você consegue carregar? Em sexto lugar, quando eu digo que confio em Deus, Ele passa a ser o meu mestre enquanto acordado ou enquanto dormindo. Eu gosto muito dessa parte. Louvarei ao Senhor que me aconselhou, até o meu coração me ensina à noite, porque isso acontece muito comigo. Às vezes eu busco respostas, e à noite Deus me visita com caminhos, direções. Ele é o Senhor do nosso consciente, Ele é o Senhor do nosso inconsciente. Diz o Salmo 121, é certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Enquanto durmo, Ele me instrui. Ele fala, me corrige, me avisa, me faz discernir o caminho. Na versão da Passion diz assim, a maneira como me aconselhas faz com que eu te louve ainda mais, pois teus sussurros na noite me dão sabedoria, mostrando-me o que fazer a seguir. Sabe, ali no recôndito, no profundo do coração, no âmago da existência, nos porões do ser, existem coisas bem desconhecidas, que Deus traz à tona, a lume esses segredos do coração, a fim de nos curar, de nos redimir, de nos restaurar. Mas para isso nós precisamos de um mergulho interior, e precisamos consagrar os nossos sonhos a Ele. Em sétimo lugar, quando digo confio em Deus, isso implica na consciência da sua presença. O Senhor tem sempre a minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Pudera todos os cristãos fossem assim. Porque tem alguns cristãos que falam assim, eu vi um vulto, tem um demônio ali, eu vi uma opressão, tem um diabo em cima do seu ombro. Eu sonhei com você. E pela pessoa você sabe que o sonho é ruim, porque ela é oprimida e opressora. E ela precisa passar pela salinha da libertação, na sala do quebrantamento, do amasso barro. Não tem essa sala aqui. Mas esse negócio de que o Senhor tem sempre a minha presença, estando Ele à minha direita, não seria abalado, é muito bilsoniano. Bill Johnsoniano. É que essa ênfase na presença de Deus, ao invés da ênfase no mal, porque o que vai nos conduzir é o reino que nós estamos mais conscientes dele. Tem pessoas mais conscientes dos demônios do que conscientes da presença de Deus. E é João quem disse que a nossa comunhão é com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E se você está tendo comunhão demais com muito demônio, marque um momento de oração, de libertação, porque você tem algumas brechas para fechar. Eis que estou convosco
todos os dias. O Senhor está entre aqueles que me ajudam. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali eu estarei. O Senhor está ao meu lado como um poderoso guerreiro. Porque te coloco, Yahvé, sempre perto de mim. Minha confiança nunca será enfraquecida, pois experimento tua presença envolvente a cada momento. E por fim, obrigado. Por fim, quando eu digo que confio em Deus, isso significa que eu não me contentarei com nada menos que o infinito. Verso 9 diz: alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Esse é um salmo messiânico, está falando de Jesus na cruz. Está falando que o corpo dele não verá desintegração, é a palavra exata, o corpo dele não vai se evaporar. Dentro do homem existe uma abertura para o infinito. Qualquer coisa que você colocar no lugar do infinito vai te deixar frustrado e infeliz. As pessoas usam drogas para ter experiências extrasensoriais, bebem para ficar felizes e depois vem a ressaca. E há o arrependimento. Paulo diz que se a nossa esperança se resume a somente essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. O profeta diz que no coração do homem habita a eternidade. Eclesiastes: Deus colocou a eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Nós buscamos satisfações em coisas, satisfação em coisas, em pessoas, em conquistas, em hobbies. Mas não é assim que nós fomos feitos. Volta a Agostinho essa noite. Tu, ó Deus, nos criaste para ti, e os nossos corações estarão inquietos, enquanto não repousarmos em ti. A versão da Passion, para terminar, diz: meu coração e minha alma explodem de alegria. Cheios de glória, até o meu corpo descansará confiante e seguro, porque você não me abandonará no reino da morte, nem permitirá que seu fiel experimente a corrupção. Por sua causa conheço o caminho da vida. O caminho da vida. Você está achando os caminhos da vida. Essa semana você vai achar os caminhos da vida. Nesse mês de abril você vai achar os caminhos da vida, pois saboreio a plenitude da alegria em sua presença. Ao seu lado direito, à sua destra, experimento prazeres divinos para todo sempre. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. A Benny Johnson escreveu um livro chamado O Intercessor Feliz. Eu fico vendo alguns intercessores, eles dizem que estão na presença de Deus, e eles saem dali meio obscuros, sombrios, parece que viram um fantasma, e eles vêm com aquele olhar assim, meio estranho, e eu pergunto: com quem você estava? Com Deus. Que Deus? Na tua presença, a plenitude de alegria. Encontrar-se com Deus deveria nos fazer mais felizes, alegres, contentes. Quando a Bíblia fala que Jesus exultou, exultar é mais do que uma condição da alma, é uma condição que leva o corpo a dar rodopios. Se a gente pudesse, e quando a gente puder fazer os filmes que a gente vai fazer, a gente vai melhorar aquele Jesus do The Chosen. Dá para melhorar, não dá, gente? Fico de pé. Não que ele seja ruim. Eu vim aqui ter um tempo devocional com você no Salmo 16. Espero que você volte para casa, leia outra vez e desfrute do direito que você conquista, não por ser bonito, inteligente ou forte,
mas por fazer parte da família e ser filho. E quando você é filho, você tem um sobrenome da família e você tem a herança. Não é simplesmente livrar você das eternas trevas, do fogo da escuridão eterna. Não, é dar a você o cacife, o background, o pedigree de alguém que é amado, querido, benquisto, celebrado nos céus. O que garante que você não precisa fazer pirotecnias para aparecer. Você não precisa ser o centro de toda a festa, porque tem gente que acha que a festa só é boa se ele for o centro. Não, você não precisa nem aparecer, você não precisa se sentir invisível, porque você está sendo visto, e você é amado. Feche os seus olhos essa noite, feche de verdade os seus olhos, busque no íntimo esse encontro pessoal com você. Remova a persona. Remova hoje o que não representa ou apresenta quem você é. Há muitos de nós que estamos em papéis que Deus não nos chamou para estar. Hoje eu estou te dizendo, peça demissão do papel. Peça demissão desse papel. Você precisa se livrar das coisas que não competem, não concernem ao seu propósito, e abraçar o seu destino e o seu chamado. E tudo isso vai acontecer quando você se voltar para si, se voltar para Deus. Quando você se descentralizar e colocá-lo no seu trono. Quando você sair do governo e permitir que Ele seja o rei na sua vida. E hoje, essa noite, eu quero fazer algo diferente. Eu quero que você ore comigo, dizendo assim, todos vocês, por favor: Senhor Jesus, essa noite eu entrego o meu coração para Ti, para ser Sua morada. Eu Te aceito, Te recebo como o meu Salvador. E mais que isso, como o dono, o Senhor da minha vida. Guarda-me, porque em Ti confio. Deposito todas as minhas fichas, toda a minha força, todos os meus sonhos, o meu futuro, as minhas expectativas em Tuas mãos. Eu decidi confiar em Ti para o meu casamento, para as minhas finanças, para a minha saúde emocional, mental, para os meus filhos, para a minha família. Tudo hoje eu dou a Ti, e principalmente a minha vida, a minha alma, quem eu sou e o que eu estou pronto a realizar em Teu nome. Jesus, põe o Teu Espírito em mim, faz-me nascer outra vez, dessa vez pelo Teu Espírito Santo. Põe em mim a vida eterna, põe em mim o Teu poder. Escreve o meu nome no livro da vida, em Teu nome. Com seus olhos fechados, eu quero perguntar: quem essa noite fez essa oração pela primeira vez, se entregando a Jesus? Levante a sua mão alto, bem alto, levante bem alto, levante bem alto. Há muitas pessoas aqui. Se você se sentir à vontade, eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente, que eu quero orar por você. Você que está do lado dessa pessoa, traga essa pessoa aqui se ela quiser vir. Venha, você está a 20 passos, 30 passos, de dizer ao mundo espiritual, de dizer aos céus, de dizer aos anjos, que você confia em Deus. Você está dizendo: Deus, guarda-me, porque em Ti confio.
E eu não tenho vergonha de ti. Eu não tenho vergonha do Evangelho. Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você que levantou sua mão, talvez você está afastado da igreja há algum tempo. Venha também você. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Jesus está chamando você. Você talvez está aí vivendo outros caminhos. E hoje você está acertando o caminho da vida. O caminho da nova existência. Quem está em Cristo, nova criatura é. Tudo se fez novo, as coisas velhas ficaram para trás. Você, onde você está, comece a orar. Onde você está, comece a orar. Ore de verdade. Ore por essas pessoas. Ore pelas suas famílias. Ore para que o maior milagre que aconteceu, o maior milagre que já existiu, o maior milagre que pode acontecer, aconteça essa noite. Deus em nós, Cristo em nós, a esperança da glória, o Espírito de Cristo habitando dentro de cada homem, onde cada um representa o Filho de Deus, onde cada um recebeu a sua herança, recebeu um chamado, recebeu um propósito. Hoje celebramos o teu nome, Jesus, e temos a convicção de que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Sim, Deus é fiel. Venha rápido, pode chegar mais perto. As pessoas ajudem as pessoas que estão chegando. Há pessoas chegando, então ajude, abre os corredores, dê um apoio a essas pessoas que estão vindo. Em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos. Põe a mão no seu coração. Hoje o Espírito Santo está morando dentro de você. Ele habita dentro de você como o seu templo e como o seu santuário. Deus tem incríveis planos para você que você nem imaginou, mas que vão se manifestar. E que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos vocês. Uma ótima semana. Um incrível mês de abril.